Olá, pessoal, boa noite. Estamos começando aqui mais um webinar da comunidade Embarcados. Boa noite, todo mundo aí que está ao vivo, que está chegando na sala, tudo jóia? Hoje nós vamos ter um webinar aqui com Felipe Neves. Vamos falar sobre o poder do NUTX em aplicação real-time com controle FOC. Neste webinar, o Felipe vai abordar o controle vetorial orientado a campo de motores PMSM, ou em português, motor síncrono de imã permanente, de forma similar ao que foi apresentado lá no programa Show Me the Code. Mas agora, o Felipe vai utilizar a poderosa libDSP que vem no NUTX, e como lidar com os drivers e como adaptar uma placa e fazer ela funcionar. Então, o Felipe vai, inclusive, mostrar um demo aqui no final da sua apresentação. Essa apresentação vai ser mais focada no NUTX, né? E um pouco na libDSP, e como fazer para você usar essa lib para controle de motor. No caso, motor síncrono de imã permanente. É isso aí. Deixa eu apresentar o Filipão. O Felipe, ele é engenheiro de sistemas embarcados e ele é apaixonado, né? Desde sempre por sistemas embarcados. Ele já apresentou aqui 5 ou 6 webinars, e já participou de eventos com a gente, presenciais também. Ele possui SangMaker e faz do compartilhamento de conhecimento e construção de seus próprios dispositivos uma cultura. Atualmente, ele trabalha como engenheiro de software sênior na Expressive Systems. E ele também trabalha, né, bastante com robótica, com controle de movimento e sistemas embarcados de tempo real. Adora esse assunto. O GitHub dele é muito movimentado. E ele daqui a pouco vem para a sala e ele se apresenta aí para vocês. Esse programa aqui, esse webinar, é patrocinado pela Mouser Electronics, que acompanha a gente, viabiliza todos esses shows que a gente faz, né? Então, aí, agradecendo um pouco a Mouser Electronics pelo patrocínio desse programa. Vamos lá. Então é isso aí. Deixa eu chamar o Felipe Neves para a sala. Felipe, abre seu microfone e abre sua câmera. E se apresente, pessoal. Oi! Boa noite, Thiago. Boa noite, pessoal. Boa noite. É um prazer de novo estar aí no Embarcados. Aliás, descobri esses dias aí que já fazem 7 anos que eu estou na comunidade. Tempo aí de estrada, hein? Bastante legal. E, bom, como o Thiago já bem falou, a gente vai falar... Vamos falar sobre NUTX, vamos falar sobre controle FOC, vamos tentar entender um pouquinho de como que essas duas coisas se misturam. E o que eu quero também apresentar aqui, mais do que isso, um lado mais expansivo desse webinar, desse Show Me the Code um pouco mais condensado, o que fazer quando jogam um framework novo de controle de motor no teu colo. O que você precisa entender para... Você quer usar o NUTX, você fica com o NUTX. Se amanhã você pegar uma lib de outro fabricante, você entender quais são os macroblocos envolvidos, o mínimo que você precisa ter para sair girando o motor. Porque uma das abordagens, muitas das abordagens que eu tenho a respeito de controle vetorial de motores, diferentemente de controle de motor DC com escova, é a frustração de colocar a lib para rodar, motor que vibra, motor que não vai para o lado certo, a pessoa não sabe nem como começar. Então, assim, a gente vai tentar vai ser um pouquinho mais focado no projeto do NUTX e nas libs em si. Eu acho que o Thiago já deu o gancho. A gente tem um outro Show Me the Code que eu apresentei uma solução mais de ponta a ponta, explicando mais sobre a teoria de controle vetorial, que está disponível já, que eu até recomendo depois, quem terminar de assistir aqui e tiver um tempinho, pega uma pipoca, faz um miojinho, faz um cup noodles ali, ou qualquer outra porcaria que mata um pouco mais rápido, vai no sofá da sala e gasta um tempinho assistindo, que é um material interessante para complementar ou para começar por lá. Na verdade, tanto faz assistir esse webinar primeiro quanto assistir o outro. A ordem depende do que você está esperando. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Silva Neves. Por fins de facilidade, porque eu sou um grandíssimo preguiçoso, eu utilizo só o Felipe Neves, que é mais fácil, mais curto, né? Não preciso ficar
falando todos os nomes. Sou engenheiro de sistemas embarcados, formado basicamente pela cadeia FEI, FATEC USP. Trabalho com sistemas embarcados aí, que é uma paixão, tanto sistemas embarcados, vim da parte de hardware, né? Comecei com eletrônica desde 2005. Atualmente eu tenho interesse em tópicos que envolvem robótica, controle e sistemas de tempo real em geral. E atualmente eu trabalho na Expressif, voltei recentemente, né? Agora estou cuidando junto com o time fera aí do suporte aos chips da Expressif para projetos open source. Então, vem muita coisa legal aí. Então, quem não quiser ficar só usando a SP32 com o IDF ou com o Arduino, vai ter bastante opção aí para seguir agora, mantido de forma oficial pela Expressif, certo? E deixa eu ver o que mais. E basicamente é isso. Eu tenho um gosto meio peculiar para ficar construindo minhas próprias coisas, ou como eu costumo dizer em quase todos os artigos que eu escrevo e nas apresentações que eu faço, trazer tópicos de engenharia de sistemas embarcados que às vezes ou fica muito na simulação, ou fica muito na teoria, tentar desmistificar um pouquinho para tirar aquele estigma de que é difícil, de que não é para qualquer pessoa, certo? Então, nem precisa desse slide agora. A apresentação está ridiculamente pequena, é uma apresentação simples de 4 slides, porque o foco aqui hoje não é mostrar slideshow para ninguém. A gente vai passar muito mais tempo navegando em código. Todo o código que foi desenvolvido, olha só, foi falar em Expressif que o pessoal do trabalho resolveu aparecer também. Boa noite, Sara. O que eu estava dizendo? Esse código específico do Nutix, ele está disponível no meu fork do Nutix. Ele é um dead fork, então assim, eu recomendo só para quem está afim de utilizar o código para experimentar. Mas o ideal é sempre você utilizar as versões estáveis diretamente do Nutix Apache Incubator. Tá? Então, antes da gente começar, né, eu vou mostrar aqui o que eu tenho hoje aqui para vocês, né? Eu vou compartilhar rapidamente a minha tela aqui. Pessoal, vocês estão vendo aí uma webcam aí e um motor com uma plaquinha? Todo mundo vê minha tela aí? Sim, Felipe. Beleza. Então, o que nós temos aqui hoje? Além de toda a parte de instrumentação, né? Qual que é o objetivo aqui? O ideal era trazer uma demo de controle vetorial com hardware bem baratinho. Então, essa X-Núcleo aqui, ela é um driver de motor PMSM ou BLDC, próprio para fazer controle vetorial desse tipo de motor. Então, ela já tem todos os componentes bem encaixadinhos e ela é em torno desse chipinho aqui. Deixa eu pegar a chave aqui. Esse chipinho aqui, que é uma L6230, que é um driver já com os MOSFETs embutidos. Então, entram os três PWMs nesse driver e ele já retorna as fases UVW para o seu motor, né? Então, ele é alimentado aqui com seus 12 volts, né? Que eu estou utilizando aqui, 12 volts na minha fonte. Estou usando uma Núcleo F401RE, pode ser encontrada aí em caixa de sucrilhos, troco de bala, sucatão da Santa Efigênia, ou você pode comprar ela baratinho no site da ST Store, ou até mesmo no Mercado Livre. Então, com esses dois caras aqui, você já consegue encaixar um no outro, você já tem um sisteminha completinho para você pendurar o seu motor, e utilizando as libs, ou da ST, ou o que a gente vai mostrar aqui, que é utilizando o projeto aberto do Nutix, você consegue ter uma solução sensorless ou sensorizada, como no caso desse motor. Isso aqui é um HT2205, é um motorzinho de gimbal, né? Ele é um motor de baixa tensão, e ele já vem com um encoder magnético na parte de trás. Então, a ideia inicial aqui era mostrar a utilização
da metodologia sensorless, só que como esse motor ele é de corrente muito baixa, na hora que eu fui fazer os testes do observador para estimar a posição do rotor, ele tem sérios problemas quando o valor da corrente está muito baixa. Então, o que acontecia? Ele não estimava direito e o motor, depois de um tempo, ele começava a tremer. Então, eu resolvi partir para a solução Sensored, que também deu um problema por causa do tempo de resposta do sensor, que a gente vai entrar em mais detalhes. Mas a gente tem aqui uma solução sensorizada. E aí, qual que é o ponto? A ideia aqui é pegar o poder do Nutix, que é um sistema operacional de tempo real, e a gente exemplificar, a gente mostrar o poder que um sistema operacional de tempo real tem. Quando a gente fala que é tempo real, deixa eu só encerrar aqui o meu compartilhamento de tela. Felipe, enquanto isso, me fala qual que é o nome da placa para eu deixar aqui o pessoal no chat. Claro, ela é uma... eu vou digitar no chat, que eu acho que é mais fácil, que eu tô com acesso a ela aqui. Ó. Tá, joia. Ela é uma núcleo IHM07M1. IHM07M1. Essa placa, eu acho que ela deve estar menos de $30 hoje no site. É que dólar tá caro pra caramba, né? Mas, assim, se você comparar com outras soluções disponíveis para controle de motor PMSM por aí, ela está com preço até que bem competitivo. Além dela, tem outros kitzinhos de motor no site da ST que eu achei com preços bem convidativos. Alguns deles vêm até com motores de alta tensão, de alta corrente, que são uns Maxon bem legais, com encoder embutido, que eu até encomendei um par para mim. Também estão com um precinho bem competitivo. O Rodrigo perguntou sobre se a placa é um STM32. Sim, é um STM32. Inclusive, isso é uma coisa que eu gosto bastante no Nutix, é que o suporte dele para os processadores da ST, os STM32 em geral, ele está muito robusto. Então, assim, desde feature muito básica, como ADC, SPI, I2C, até coisas mais complexas. Por exemplo, a série 3, a série 334, por exemplo, que tem o PWM de altíssima resolução, também chamado de HR-TIM, ele também está sendo suportado no Nutix. Então, isso é muito legal. Então, esse também foi um dos motivos pelo qual eu escolhi uma núcleo de base em relação a uma outra placa. Então é isso. A gente tem o sistema aqui e o objetivo aqui é mostrar como que a gente vai interagir com o Nutix para fazer isso. Porque, assim, o suporte do Nutix ele é muito bom. Só que vamos falar um pouquinho do Nutix. O Nutix é um sistema operacional de tempo real, focado muito mais em padronização. Então, ele vai te oferecer o que um FreeRTOS da vida oferece, só que ele tem uma API padronizada, do tipo POSIX. Então, POSIX, tá. O que é POSIX? Basicamente, quando você escreve uma aplicação em C, todo mundo, acho que muita gente que deve estar aqui no webinar, deve ter escrito uma aplicação em C dentro de um PC, e usou os arquivos, os header files da libc ou um header file POSIX, por exemplo, POSIX thread, o famoso pthread.h, o semaphore.h, usou as chamadas de sistemas de arquivos para abrir um device driver dentro do Linux. Então, para você desenvolver a sua aplicação dentro do Nutix, você vai utilizar exatamente esse mesmo fluxo. Qual que é a vantagem disso? Se você tem aquele código desenvolvido dentro de uma Raspberry Pi e você quer migrar ele para um microcontrolador e não quer ter o mínimo de esforço para fazer a migração, muito provavelmente o Nutix talvez seja a melhor escolha que você vai ter. Uma vez que você acerta o kernel bonitinho com todos os drivers que você precisa, o fluxo que você utilizava para abrir um device driver, para fazer a leitura, para fazer a escrita, para fazer criação de thread, para fazer sincronismo com semáforo, mutex e afins, você vai manter esse mesmo fluxo. Então, provavelmente, a sua aplicação não vai sofrer com isso. Isso também beneficia em muitos outros projetos que rodam em cima de aplicações a nível de user space. Porque o Nutix, além dele oferecer o standard POSIX, que é muito bom, se eu não me engano, eu acho que ele é o sistema operacional de tempo real de código aberto com a maior cobertura do Nutix. Inclusive, ele é compliant eu não vou me recordar agora, mas ele tem um nível de compliance com
com as chamadas POSIX, que, assim, nenhum outro sistema operacional tempo real de código aberto tem. Então, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele é real-time, só que ele parece muito mais com um sistema operacional de uso geral, aquele que roda no seu PC, por exemplo, aquele seu Linux que roda na sua Raspberry Pi. Por quê? Ele oferece modelo de device driver, ele oferece sistemas de arquivo, ele oferece pilhas de comunicação, ele oferece diversos subsistemas como Shell, stack de comunicação wireless. Além disso, ele suporta tanto o modelo single address space, ou seja, você compila a sua aplicação em cima do kernel, junta tudo numa única imagem, flecha dentro do seu device, que é o que a gente vai fazer aqui, né, que é o build típico maior para microcontrolador, joga dentro dele e acabou. Como você pode utilizar se não me engano, o NXFlat ou o método user space. Basicamente, você compila o kernel em separado, você usa a toolchain separado, então você flecha o kernel dentro do seu device, utilizando a toolchain e a sysroot do Nutix, você consegue desenvolver exatamente como você faz uma aplicação em cross-compile, como se fosse no Linux. Então você tem lá o seu aplicativo instalado na sua máquina, você tem os sysroots do sistema de arquivos do Nutix, você desenvolve a sua aplicação longe do target, você compila na sua host machine, você faz o download direto para o target. Qual que é a vantagem disso? Você consegue criar executáveis separados e cada um com um propósito muito bem definido, e você pode utilizar métodos de comunicação similar ao que você utilizaria no Linux, por exemplo, utilizando o sistema de comunicação interprocesso. Por quê? O Nutix ele consegue utilizar o chamado Process Model, onde ele cria um address space, para toda a thread criada dentro daquele processo só consuma aquele address space, e assim sucessivamente, de forma que o processo A não tem conhecimento e nem acesso aos recursos do processo B. A única forma que eles têm de se comunicarem é via o uso das chamadas de comunicação interprocesso. Tá joia, Felipe. Deixa eu dar um recado aqui para o pessoal que está aqui no chat. Deixa eu falar o nome da placa para ficar registrado no vídeo. Sim. É a placa X Núcleo IHM07M1. O Fábio deixou o link para compra na Mouser aqui no lado direito. Então vocês podem ver os detalhes e as especificações da placa nesse link também. Beleza. Da Mouser. Vamos lá, Filipão. Eu já vi aqui, antes da gente continuar, já vi que tem umas dúvidas aqui que eu acho que são bem pertinentes da gente responder antes de continuar. Uma do Fábio aqui. Ele perguntou se o Embed OS eu recomendo em relação ao Nutix, FreeRTOS. O grande problema do Embed OS, o lado bom do todo sistema operacional de tempo real, ele tem prós e tem contras que você precisa considerar com a sua aplicação. O Nutix não é diferente. Eu vou falar um pouco, assim, da minha percepção em relação ao uso dele. Mas o Embed OS, ele também é bem completo, ele é bem fácil de desenvolver, mas o grande problema dele, você fica amarrado à arquitetura ARM. Então, se amanhã você descobrir que, deixa eu puxar a sardinha para o meu lado agora, que você quer usar um SP32, que é baseado em arquitetura extensa. Você quer usar um SP32C3, que é baseado num chip, que é baseado num Core RISC-V. Você quer utilizar um processador da Intel, um X86 da vida. Por mais talentoso que você seja como desenvolvedor, você não vai poder portar o Embed OS para essas arquiteturas, porque ele é amarrado ao ecossistema da ARM. Então, esse é o grande calcanhar de Aquiles dele hoje. O segundo ponto, eu acho, aí já é uma percepção minha, eu acho, se mais alguém que estiver assistindo esse webinar, que mexe com o C++ moderno, acho que também pode opinar um pouco melhor. Eu acho a API de topo dele, a API de C++ de topo do Embed OS, eu acho ela de qualidade um pouco duvidosa. Parece que ele ficou preso no C++ 9.8. Inclusive, se vocês pegarem o projeto do Embed OS e exportar ele para Makefile, vocês vão ver que ele utiliza flags da standard 9.8. Então, ele usa uma API assim, que eu considero muito obsoleta. Então, esses são os contras que eu vejo assim, os principais, os que não me agradam. Os prós
é que nisso ele se aproxima muito do Nutix na questão de subsistema, sistema de arquivo, drivers e suporte para as boards que ele se propõe a suportar. Se você pega uma board ARM, por exemplo, de um fabricante X, se ela é suportada no EmbedOS, ela é muito bem suportada. Então, você vai ver driver de internet, você vai ver driver de I2C, você vai ver driver de PIO, você vai ver driver de PWM, todos muito bem feitos e todos muito bem comentados e funcionais. A segunda dúvida aqui, que é do Rodrigo. A linkagem para isso que eu falei é via arquivos ELF. Exatamente. Basicamente, a diferença aqui é que quando você gera o executável, ele é um .elf, que no momento em que você faz o download para dentro da placa, o que vai acontecer? O kernel ele vai capturar esse arquivo ELF e ele vai fazer a relocação de símbolos dele, vai carregar o binário dentro da área de memória que foi reservada e vai executar dali. E o melhor de tudo é que o Alan também está aqui, então ele provavelmente vai me corrigir no momento que eu falar besteira aqui a respeito do Nutix. Mas é basicamente isso. Você pega o ELF, ele faz a relocação em tempo de execução, né, no momento que você cria o processo, e ele cria heap, cria stack, cria as áreas de símbolo, ele carrega os símbolos, ele joga o código para dentro, ele mapeia o entry point e inicializa a aplicação de lá. E aí daí ele usa os serviços do sistema operacional para interagir com os demais processos em aberto. Tá, mas falando do Nutix ainda, qual que é percepção minha que eu sinto que eu não diria que são pontos negativos, porque muitas delas são de propósito, são pensadas no design, mas se eu fosse listar algumas coisas que eu não gostei em termos de experiência do Nutix, para isso eu acho melhor compartilhar minha tela de novo. Aí eu vou precisar daquela ajuda do Thiago para saber se estou enxergando bem a minha tela. Vamos lá. Todo mundo enxerga a minha tela? Sim, Felipe. Então vamos lá. Para renderizar legal, Felipe, eu vou pedir para você desligar sua câmera enquanto você estiver nessa tela de código. Beleza? Você desliga a câmera e volta lá. Volta lá na tela de código agora. Isso aí, então, estamos vendo. Ótimo. Então, vamos lá. Aqui eu estou com uma workspace típica do Nutix. A gente já vai entrar em mais detalhes a respeito disso. Tá? Inclusive, o controle o motorzinho aqui tá até rodando. Deixa eu até dar um reset aqui. Vocês devem estar vendo aqui o meu shell do Nutix. A gente consegue dar um ls. Se eu der um help, os executáveis suportados dentro dele. O Nutix ele é muito legal nesse ponto. Ele tem o próprio shell dele. Isso daqui eu acho assim, simplesmente espetacular. Porque você consegue testar coisas em separado antes de você carregar o seu device. Quando eu estava testando, por exemplo, a adaptação que eu fiz no sensor de encoder do motor, basicamente fiz como eu fazia no Linux. Por exemplo, se eu der um ls aqui no /dev, ó, todos os dispositivos montados. Eu registrei o sensor de distância. No Linux, tipicamente, a gente consegue fazer isso aqui, ó. Então aqui, se eu girar o motor de um lado para o outro aqui, ó, ele está utilizando as chamadas de sistema de arquivo para interagir com o device driver de distância. Então isso eu acho muito legal. Mas, como eu estava falando, nem tudo são flores. Qual que é o grande problema do Nutix? Bom, o primeiro problema que eu enxergo assim, aliás, de novo, não é um problema, tá, gente? É basicamente é isso aqui. A árvore dele é complexa. Então, tudo bem, se você for pegar o Zephyr hoje, com a evolução dele, é uma árvore complexa também. Mas quando a gente pega o FreeRTOS, que, tudo bem, ele é só o kernel, ele não tem mais nada. Ele é muito mais simples, são 3 pastinhas que você encaixa na sua aplicação, que, beleza, você vai ter lá o sistema operacional de tempo real rodando com o mínimo que todo kernel precisa ter. Então, no Nutix já não é assim. Para ele te oferecer a quantidade de recursos que ele tem para você, ele vai te cobrar um preço, que é basicamente a complexidade inerente. Então, o que acontece? Por exemplo, se eu entrar aqui na parte de include, onde eu tenho todas as interfaces, ó, vamos lá. Deixa eu entrar aqui dentro de Nutix. Então, aqui, ó, tem
o que você puder imaginar de driver. Tem driver de CAN, tem driver de entrada, tem driver de 2C. Tem esse aqui que eu acho muito legal, que é o Sensor Subsystem dele, com vários sensores devidamente implementados. E aí vem a parte legal. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o sensor que eu tive que retrabalhar, que é o HC SR04. Você espera tipicamente uma API de sensor. Não tem API de sensor nenhuma aqui. Todo mundo... Thiago, estão enxergando bem aí a renderização? Sim, tá enxergando. Então, ele só vai definir aqui, basicamente... Ô, Felipe, gira devagar, tá? Tá. Obrigado. Ele vai definir, basicamente, uma estrutura muito básica do driver, uma única função aqui para registrar o driver e acabou. Aí vocês vão me perguntar, como é que eu vou interagir com esse cara? Então, aqui em IOCTL, por exemplo, você tem comandos de IOCTL, só que você vai utilizar as famosas chamadas de sistema de arquivos, que quem não está familiarizado com o POSIX ou mesmo o uso da newlib vai achar muito estranho. Deixa eu abrir aqui a nossa aplicação, por exemplo. Vai abrir um device driver. Aqui, ó. Por exemplo, quem já abriu o device driver com Linux em C vai achar isso daqui muito familiar. Então, você vai utilizar chamadas de sistema de arquivos para abrir os device drivers. Então, isso é a primeira coisa que pode assustar um pouco. Principalmente para quem entrou na área de sistemas embarcados ali em meados de 2005 em diante, que já está mais acostumado com aquele código mais bare metal, sem APIs padronizadas ou com APIs desenvolvidas dentro da própria empresa. Então, quando você enxerga o uso de uma API padronizadinha, bonitinha, como o POSIX, por exemplo, você se sente tudo, menos programando um sistema embarcado. Na verdade, a falácia que eu escuto muito na hora que eu vejo isso aqui cara, isso aqui deve ocupar muita memória, porque o processador não tem espaço para enfiar esse monte de código e ele vai ficar muito lento, Provavelmente a pessoa esqueceu completamente que um monte de otimização é aplicado no momento em que o binário final ele é gerado, né? Então, esse é o primeiro ponto. Se você não está acostumado com POSIX, talvez fique estranho, no primeiro momento, interagir com tudo que ele tem para te oferecer. Por quê? Basicamente, ele vai utilizar POSIX para tudo que você puder imaginar. E aonde não for POSIX, ele vai utilizar alguma interface padrão, assim, muito bem discutida, como, por exemplo, acesso a socket, ele vai utilizar a API de socket Berkeley. Então, aquele socket que todo mundo abriu um dia num curso de ciência da computação, num curso de engenharia elétrica, num curso de técnico de informática, é a mesma que ele vai utilizar aqui dentro do Nutix. Certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho, ainda falando de complexidade do Nutix, é basicamente esse aqui. Como ele é organizado por arquitetura, então, aqui, de forma muito similar ao Linux. Então, você vai ter aqui, por exemplo, vários chips. E aí, vamos para o STM32. Então, você vai ter aqui todos os drivers de baixíssimo nível, devidamente implementados, seguindo um padrão do próprio Nutix. Só que é o ponto. Aí, vocês vão perguntar, tá, legal, abri aqui o Nutix, vou usar o AD. Será que eu posso usar esse STM32 ADC lá em cima? A questão é, você nunca vai interagir com... Eu já vou entrar no conceito de quando a gente falar um pouquinho mais de arquitetura, você nunca vai interagir diretamente com o que a gente chama de Device Driver Lower Half, que são device drivers que são mais amarrados na sua plataforma específica. Então, com esse cara aqui, você provavelmente não vai interagir com ele. Outra coisa é que, como os drivers do Nutix eles são muito pensados para suportar uma família inteira de processadores, então os drivers lower half, de modo geral, eles são bem complexos. Só que aqui tá, não acabou ainda esse processo. Aqui eu tenho as definições, eu tenho a abstração do lower half. Onde eu vou implementar de fato o lower half é aqui, ó. Dentro de board,
que é aqui onde você vai criar uma board qualquer, vai. Eu vou abrir aqui, uma núcleo 144. E aí, dentro dela, você tem que prover o arquivo de configuração da sua board, o código mínimo de bring up, que é um código que é chamado no momento em que o Nutix boota, que ele vai inicializar todos os drivers que você precisa da placa. Então, se você quer, por exemplo, ter PWM, você tem que implementar o driver de lower half de PWM, ou pelo menos a inicialização. Por exemplo, aqui, ó. Esse PWM setup aqui, o que ele faz? Ele pega o lower half, ele inicializa um canal de PWM que você quer, e aí ele vai registrar dentro do diretório de device drivers para, quando você utilizar a API POSIX, você vai dar um open /dev/pwm mais o flag de leitura, e aí você vai usar, por exemplo, as funções IOCTL ou a função write para escrever no PWM. Então, se não tiver uma board suportada, quando você não tem uma board suportada, você muito provavelmente vai ter que pegar uma que mais se parece com a que você tem, e você vai ter que implementar todo esse passo de inicialização de acordo com o que sua board pede. Isso é um problema? Depende. Qual que é o ponto? O Nutix, ele tem... As APIs dele, elas são muito... como que eu posso dizer? Firmes. Então, não tem como você fazer um hack dentro do Nutix para, por exemplo, acessar diretamente o lower half, porque você precisa fazer um teste rápido ou fazer um bug fix muito rápido para um determinado problema que você tem, certo? Então, você vai ter que fazer do jeito que o Nutix, ele reforça muito esse fluxo de não interessa qual seja a board que você tem, você vai adicionar uma board novo, ou você faz direito, ou simplesmente não vai compilar. Então, isso é um problema para quando você precisa fazer um teste rápido, que foi o que aconteceu a primeira vez que eu peguei o Nutix, eu precisava fazer um teste rápido. Então, isso pode frustrar um pouco a experiência, principalmente quando você não conhece qual que é a arquitetura base do Nutix. Então, por outro lado, isso aqui é muito bom. Por quê? Porque isso aqui já reforça o teu processo de software. Então, se você cria um processo bem definido de software e adiciona o Nutix como teu projeto, só pelo fato de você tentar interagir com o kernel, você é obrigado a obedecer a arquitetura dele da forma como foi pensada. Então, por exemplo, se amanhã você criar uma placa dummy aqui, deixa eu rolar devagar, porque senão o Thiago vai me bater aqui. Se você criar uma placa dummy aqui, por exemplo, você vai ter que prover dentro dela a configuração mínima e o código mínimo de bring up dela. E aí vem a parte boa. Se essa placa aqui quebrar, as demais placas já implementadas não vão quebrar. Então você quebra localmente. Você não adiciona mais variável para você fazer debug. Então, são percalços, mas que eles não vêm para te atrapalhar ou para deixar o seu processo mais devagar de forma gratuita. Entendeu? Então, esses são os dois pontos assim, do Nutix que eu acho que vale a pena considerar antes de você utilizar. De resto, falando de um pouco de desenvolvimento de aplicação, isso é uma coisa que eu adoro no Nutix. Por exemplo, existem 3 repositórios que você tem que lidar quando você trabalha com Nutix. Um deles é o do próprio kernel em si. O segundo é o Tools, que basicamente gerencia as ferramentas para as boards suportadas. Então, o legal é que a parte do kconfig é um repositório separado. E a parte dos apps. Por que a parte dos apps? Porque se você utiliza o repositório apps e coloca a sua aplicação aqui dentro de exemplos, por exemplo, você pode desenvolver aqui a sua aplicação, que nem a aplicação que foi desenvolvida para isso, né? Que foi o controle FFC que eu trabalhei para essa apresentação. Você trabalha nela de forma isolada, sem quebrar a árvore do Nutix. Então, se quebrar, quebra só aqui. Então, isso é muito legal. Então, ele vai acontecer de forma localizada.
Você tendo os 3 repositórios, eles estando no mesmo diretório, você vai configurar o Nutix uma única vez, com a configuração da placa que você quer. E você, uma vez que você fez isso, mesmo que eu feche aqui o VS Code, e por eu estar trabalhando no terminal, quando eu reabrir, ele já vai estar configurado. Inclusive, o meu ambiente aqui está configurado. Ele está com a mesma configuração desde que eu peguei para desenvolver essa aplicação. Legal, Felipe. Então, um atalho. Tenho dúvidas aqui. Então, um atalho, Felipe, é você pegar uma placa que já tem o porting para o NetX, certo? Exato. Assim, o que você puder fazer para aproximar a board que você tem de uma suportada pelo NetX é o melhor caminho. Se não tem uma board muito próxima, então aí eu já recomendo considerar, se você está pensando em utilizar o NetX para fazer produto, alguma coisa mais nível de produção, que você já considere o caminho, então, de você adicionar a sua própria board, você criar um diretório e começar a sua board do zero, e que você coloque isso na sua estimativa. Para você obedecer o processo do NetX e você ter uma experiência de interação com o kernel um pouco mais suave. Né? Nossa, eu vim procurar pergunta aqui, mas como a Sara e o Alan estão praticamente olhando, praticamente estão respondendo por mim, eu não estou nem me preocupando muito com isso. Ô, Felipe, tem uma pergunta do Rodrigo. Ele pergunta sobre carregamento de bibliotecas de forma dinâmica em tempo de execução. Você vai falar disso quando for explorar a LibreDSP? Não, porque basicamente o modelo que eu estou utilizando de build do Nutix aqui, ele é aquele modelo estático, que basicamente ele pega o kernel, pega a tua aplicação, pega todas as libs, faz um bináriozão gigantesco e você flecha ele dentro do seu dispositivo. Se eu quiser utilizar uma lib nova, eu tenho que recompilar tudo novamente. Por que eu estou falando isso? Porque não é todo processador que suporta o load dinâmico. E além disso, o load dinâmico ele é um pouco mais lento, ele tira desempenho, e em troca ele te dá um pouco uma melhoria na parte de flexibilidade e de tamanho de código, já que você só precisa ter uma única lib para todo mundo utilizar. Só que não é o caso aqui, até porque aqui é uma aplicação muito simples, é uma aplicação de propósito único. O objetivo aqui é muito mais a gente explorar as chamadas do kernel para manter a thread rodando em tempo real. Então tá joia. É isso aí, Felipe. Eu acho que a gente já pode ir, então, para explorar um pouco a lib. Na sequência, você vai mostrar sobre a libDSP? Isso. Agora vamos adentrar dentro da árvore do Nutix, que tem algumas coisas que eu quero mostrar antes da gente partir para o Show Me the Code, né? Tá joia. Então, eu vou compartilhar minha tela novamente aqui. Tá joia. Enquanto você compartilha, deixa eu alertar o pessoal. Pessoal, a placa que ele está usando é uma placa da ST. O Fábio deixou aqui o link na Mouser, tá? Para vocês darem uma olhada em mais especificações da placa. E ele está usando um motor de imã permanente. Deixa eu pegar o nome do motor aqui. Cara, muito fácil de achar no AliExpress. Se você tacar isso dentro do AliExpress, vai vir uns 200 caras vendendo isso daí. É o HT2205. Isso. É isso aí. É um motor síncrono de imã permanente. Baratinho. Vamos lá, Felipe. Uma coisa que eu vou deixar claro aqui é que eu não vou cobrir o uso como você setar a sua workspace no Nutix, até porque ela foge um pouco. Aqui eu estou mais interessado em mostrar como que você interage com o Nutix. E no Embarcados tem um post muito bom da Sara a respeito do tutorial de como fazer de como você fazer o seu primeiro projeto com o Nutix utilizando o SP32. Aquele passo, ele provavelmente vai ser muito similar a outra board suportada no Nutix. Além disso, tem o canal do Alan, que eu acho que faz um puta de um trabalho já explicando como interagir com o Nutix, e o negócio ele é em vídeo, então assim, ele mostra também a interação. Eu acho muito legal a forma, eu acho muito legal esses dois recursos que já existem. Eu acho que eu começar isso aqui tudo nessa apresentação, a gente vai perder muito tempo e não vai mostrar o que realmente interessa. Então, eu vou focar aqui, mas assumindo que o ambiente do Nutix ele já esteja em pé na sua máquina, tá? Então, basicamente, como eu tinha falado, nós vamos ter 3 diretórios, ou seja, o de Tools, o Nutix e o X. Uma coisa que vale muito a pena voltar aqui pronto. Todo mundo está enxergando o meu terminal aí? Tá sim, Felipe.
Tá. Quando você digitar, fala o que você está digitando também. Tá bom. Então, quando você abre o VS Code, ele provavelmente ele vai estar na pasta, vou subir o nível aqui, que tá os seus 3 repositórios. Assim, cria uma pasta onde você coloca os 3 repositórios lá dentro, o Apps, o Nutix e o Tools. Lembrando que os 3 repositórios podem ser encontrados com os seus devidos releases no Apache Incubator, que hoje é quem regula o projeto do Nutix. Ele é incubado hoje dentro do Apache Incubator, então tem uma comunidade gigantesca dando manutenção nele. Então, além disso, você tem um software muito bem testado, o nível de qualidade dele é excepcional, tanto que os eventos do Nutix não me deixam mentir, com tanto de produto legal que é feito com o Nutix. A gente hoje tem Fitbit rodando por aí com o Nutix lá dentro. Então, além dele, a Sony gosta bastante do uso do Nutix. Então, assim, isso é um outro ponto que eu acho que vale a pena ressaltar do Nutix, que é a qualidade de escrita do projeto como um todo. Não é porque ele é open source que ele é um projeto largado, muito pelo contrário. Eu acho que, na verdade, eu acho ele muito superior em termos dos internos dele, da parte de kernel dele, do que o FreeRTOS, por exemplo, que foi mantido a vida inteira só pelo Richard Berry. Então, eu acho que convém a gente falar esses pontos. Mas vamos lá. A primeira dúvida, assim, que eu acho que muita gente tem. Quando eu estou com o Nutix, aonde que eu vou compilar o meu código? Basicamente, o Nutix ele usa um conceito que ele fala de build in place. Então, você vai entrar dentro do diretório do kernel e ele é onde você, por exemplo, deixa eu dar um link aqui, só para um negócio antes. Tá aqui. Eu vou dar um disk clean aqui, só para a gente começar com ele fresco. Lembrando que o Nutix ele trabalha com make, tá? Então, assim, se atentem aos requisitos na hora de fazer a instalação, para não passar raiva. Por exemplo, se você... A primeira coisa que você tem que fazer no Nutix é você fazer a configuração. Mas configuração do quê? Tem que escolher a board que você está. Então, por exemplo, eu criei a minha núcleo F401RE F411 FOC, que é como eu tinha só a núcleo 411, eu precisei fazer algumas adaptações na configuração dela para que eu preciso de 3 saídas de PWM, 3 entradas de corrente e uma entrada de GPIO para leitura do sensor de pulso. Então, isso daí não vem default na núcleo 401RE. Em vez de fazer um tweak numa placa existente, eu criei a minha própria configuração. Então, dentro do Nutix, você vai utilizar o script de configuração, você vai passar o nome da sua board e o nome da sua placa. Uma coisa que você pode fazer, deixa eu só lembrar. Opa. Faltou um detalhe. Você faz isso dentro do diretório Tools do Nutix. Então, se você der isso aqui, ó, ele vai reclamar que você não passou nenhuma opção. Quando você não sabe que board é, vamos fazer um negócio, por exemplo, um negócio legal aqui. Configure -L. E aí, dá um pipe. Vamos ver as núcleo. Filtra pelas núcleo. Ó, ele está dizendo todas as opções de núcleo que tem disponíveis hoje nas configurações para você escolher. Então, uma vez que você faz esse passo de configuração, o kernel do Nutix está pronto para receber o build, para você dar um make lá e você ter o seu arquivo .bin, seu arquivo .x para você flechar e utilizar o GDB depois para debugar. Enfim, o que você achar melhor de fazer. E aí agora a gente vai começar a interagir com o código. Por exemplo, onde que eu encontro esse arquivo de configuração? Então, você vai encontrar ele dentro de boards. Como eu falei, a entidade de mais alto nível aqui, ela é a board, que ela é um chip, que basicamente é composto por um chip com vários periféricos em volta. Em volta desses periféricos, você vai ter ali populado periféricos, coisas do seu microcontrolador que você gostaria que estivessem habilitados no momento em que você carregasse o kernel.
Então, por exemplo, eu tenho uma núcleo F411, uma 411. Então, eu vou aqui na STM32. E aí eu tenho, entre várias placas, ó, e aí, como eu falei para vocês, a gente tem o arquivo de configuração dela, né? Que você pode adicionar se você quiser alguma flexibilidade. Mas o principal está aqui, ó. Dentro dela, existe um arquivo chamado de defconfig. Esse cara aqui é a configuração padrão. Quando eu rodar esse config, aqui, ó, configure. Opa. Aqui. Quando eu rodar esse cara aqui, ele vai procurar exatamente esse nome e vai procurar aqui, ó, essa configuração. Vocês podem ver, ó, é o nome do diretório, que é o nome da placa, e qual a configuração que eu quero dela. E ele já vai deixar ela preparada para você. Então, os drivers vão ser devidamente inicializados, vão ser registrados, e aí, lá na sua aplicação, você só foca em utilizar as APIs POSIX para interagir com o hardware que está por debaixo de tudo isso daí, certo? E qual que é como que eu crio esse arquivo? Basicamente, uma coisa que eu acho muito legal do Nutix, eu vou configurar aqui. Vou configurar o kernel para mim. Configurar. E aí, uma vez que você configurou, você volta para o Nutix, para dentro do diretório do Nutix, você vai fazer tudo aqui. A partir de agora, você faz tudo aqui. E aí, por exemplo, eu carreguei o defconfig, mas eu quero adicionar um pino extra. De forma muito similar ao Linux, mas muito similar, você vai configurar o kernel. Aí ele vai reclamar por causa do tamanho do meu terminal. Vamos ver aqui. Ó. Quem gosta de Linux, quem gosta de configurar kernel, muito provavelmente vai adorar ver isso aqui. Então, por exemplo, lá em System Type, eu posso mexer em tudo que é relativo do STM32. Vamos supor aqui que eu quero adicionar um suporte novo. Deixa eu ver aqui, ó. Cripto. Aí, por exemplo, aqui, ó, eu adicionei os teams, que são os timers, né? Mas eu quero mais... deixa eu ver. Não tô a fim de quebrar minha configuração, não. Bom, vamos supor que não tivesse o ADC, eu vou aqui habilito o ADC. Habilitei. Aí, por exemplo, do RTOS, eu quero mexer em alguma coisa. Mexer no SystemTick, talvez. Suportar o Tickless, poderia ser. E aí, pronto, terminei de configurar. Ele já salvou no .config. Se eu quiser, eu já posso compilar o código, dando um make -j aí para andar um pouco mais rápido, que tá pronto. Mas é que tá. Quando eu fechar esse projeto, eu vou ter que fazer tudo de novo. Ou se eu perder esse projeto, ou o .config que a gente sequer versiona quando a gente manda para o Git. Então eu queria salvar essa configuração e criar a minha própria placa. Então, o que eu poderia fazer aqui? Olha só que legal. O Nutix, ele tem um negócio muito legal. Make save defconfig. Se você voltar na árvore do Nutix agora, você vai encontrar, perdido, este cara aqui, ó, defconfig. Que você pode simplesmente copiar. E aí, olha só. Você configurou a sua placa, você já fez todo o trabalho em cima de uma placa existente. Você vem aqui... vou dar um nome para ela aqui. Dá uma pasta nova. F411 myFoc. E aí, você faz o quê? Você cola aqui. Você tem o seu defconfig. Agora, vamos ver se funcionou? Eu vou dar um make string. Eu esqueci de dar o -j de novo. Vamos de novo lá no tools. Vamos dar um grep aqui, procurando por foco. Olha só que legal. Pronto. Tenho a minha placa, posso versionar ela do jeito que eu quiser. Posso, inclusive, salvar o diretório da minha board do lado de fora do repositório do Nutix e colocar um script para criar um link simbólico para dentro da árvore do Nutix. Se você tiver no Windows ou no Linux. Mas a sua configuração está aqui. Então, ao invés de fazer isso aqui, eu vou usar aqui o myFoc. Configurou. Pronto.
E aí, neste momento, eu vou estar utilizando essa configuração aqui com as opções que eu setei. Então, esse é o primeiro passo para você modificar um projeto do Nutix de acordo com a sua vontade. Segundo ponto, eu precisava de saídas de PWM, certo? Só que essa placa aqui, ela estava com algumas coisas... Eu preciso botar a opção dos drivers que eu preciso, mas eu preciso dizer para o Nutix, no momento em que ele estiver inicializando, que é, por exemplo, o bring up, a função de bring up, que ela é chamada no boot, para dizer como que eu quero os device drivers. Por exemplo, o PWM não existia antes. Então, eu adicionei aqui o setup do PWM. Então, com os pinos que eu preciso de 3 pinos. E aí, utilizando o device, as funções de lower half do Nutix, eu registrei o PWM dentro do sistema de arquivo do Virtual FS do Nutix. Só que eu preciso chamar essa função antes da minha aplicação começar. Então, você cria um cara desse para o driver que você quer e você adiciona ele dentro do teu bring up. E aí o boot se encarrega de chamar, o bring up que se encarrega de chamar todos os drivers que você precisa e registrar. Porque aí na sua aplicação, o que você espera é que o driver esteja pronto para você usar. Você não tem que ficar se preocupando em setar registrador, em setar pino, setar pmux. Não, você vai abrir o /dev, blá, 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 ele já vai estar com os pinos certinhos e você só vai fazer script leitura. Você vai fazer literalmente operação de I/O, que é para isso que as funções de VFS existem. Então, isso foi assim a primeira coisa que eu tive que fazer. Por quê? Eu vou fechar um pouquinho a tela aqui agora. Todo mundo me escutando bem ainda? Estamos sim. Por quê? Para quem assistiu o webinar, o Show Me Decode anterior, quando eu falei de controle vetorial de motores, eu falei sobre a parte que é independente de plataforma e a parte que é dependente de plataforma. O algoritmo de controle vetorial, ele por si só, ele é totalmente independente de plataforma. Mas ele depende de algumas coisas específicas do hardware, que são de no mínimo 2 a 3 entradas de correntes. É possível fazer com uma, só que assim, a gente não vai... não é uma solução usual, ela é para economizar custo e ela tem seus problemas. 2 ou 3, que se eu vou ler corrente, eu estou lendo uma grandeza analógica. Então, se eu estou lendo uma grandeza analógica, eu preciso de um conversor analógico digital. Então, eu preciso de 3 entradas de corrente. E eu preciso de um sensor de posição do rotor, que pode ser ou um sensor diretamente, um encoder, ou ele pode ser estimado pelas 3 correntes. Você consegue rodar um observador em paralelo com as 3 correntes e o próximo comando de PWM, você consegue estimar a posição do rotor para um dado time step. E além disso, eu preciso de uma saída de PWM com 3 canais, para me gerar as fases U, V e W. Claro, 3 canais, porque o driver que eu tenho aqui nessa placa, ele precisa só de 3 entradas. Em geral, a ponte H que comanda o motor PMSM, ela é feita com 6 MOSFETs. Então, você precisa de um PWM com 6 canais, ou seja, o PWM com canal complementar. Então, você tem pulso positivo, pulso negativo da fase U, pulso positivo e negativo da V, pulso positivo e negativo da W. Então, os 2 casos dariam para implementar. Então, esse pedaço de hardware, ele não vem pronto para você. Então, porque ele é dependente de plataforma. Que é aí que aquela tela que eu estava mostrando, agora deixa eu desligar de novo a minha câmera e voltar lá para o compartilhamento de tela. Tá joia. Todo mundo vendo aí? Tá sim. E essa parte do hardware é que eu preciso deixar pronta. Por quê? A parte de controle FOC, ela poderia ser uma lib que já existe no Nutix, ela poderia ser uma lib de algum fabricante, ela poderia ser um outro projeto como o ODrive, por exemplo, onde eu simplesmente passo as correntes lidas e recebo dela os ciclos ativos dos PWMs para comandar o motor, entendeu? Então, eu preciso deixar esses caras prontos e, uma vez que eles estejam prontos, maravilha. Como eu precisei do sensor de rotor também, então eu tive que fazer um passo extra aqui.
por exemplo, dentro do STM, eu preciso. O Alan me deu uma sugestão de utilizar o sensor de sonar. Então eu tive que mexer no driver de lower half dele para ele ficar um pouco mais rápido, porque do jeito que ele está implementado hoje, ele é muito lento para fazer a leitura do encoder. Então ele começa a perder um pouco. Então eu fiz algumas modificações. E aí aqui eu queria dar uma paradinha para a gente falar agora de novo a respeito de Nutix. Como que funciona essa interação de device drivers no Nutix? Então, como eu mostrei para vocês antes, o que a gente usa na aplicação, pegando de exemplo o HCSR4, que é o sensor de pulso, a gente tem ele aqui dentro de sensor. E aí, a gente tem aqui a interface, só que a gente não tem função nenhuma. E aí ele tem a parte comum aqui, que é o IOCTL. E a gente tem esse monte de comando de IOCTL aqui. O do sensor, ele vai estar por aqui. Então, os comandos existentes. Como que eu interajo com ele? Você vai utilizar a operação de IOCTL. Ô Felipe, dá scroll devagar Uhum. para o pessoal ver aí na principal. Tá. Ó, obrigado. A gente tem um comando aqui, ó. É um monte de define, mas não tem uma única função. Por quê? Você vai utilizar as funções padrões do Nutix. Agora, vamos lá na aplicação, para mostrar como que isso se traduz. Vamos pensar, por exemplo, no PWM. Dentro de exemplos, né? Coloquei dentro de exemplo, eu vou explicar um pouquinho por que do exemplo. Então, aqui, controle, foco. E aí, eu criei esse cara aqui, ó. Botei o driver de PWM, que, se a gente olhar, não tem a... Vou descer aqui rapidinho. Ó, é isso aqui que existe. São os canais de IOCTL. É como eu vou interagir com esse cara. Ou como eu vou escrever utilizando a função write. Então, indo no PWM, aqui, eu vou abrir ele, utilizando o open, passando o /dev/pwm0, como ele foi registrado. Descendo mais um pouquinho. Para escrever no PWM, então, eu tenho aqui. Eu vou utilizar a estrutura info, com a frequência do PWM que eu quero. E aí, eu vou utilizar o IOCTL, passando o descritor que eu recebi quando eu abri, o comando e um argumento. Aí, legal. E para me fazer com o sensor? Você vai utilizar o mesmo IOCTL. O que vai mudar? O descritor de arquivo e o comando. Percebe? Você vai ter sempre uma API consistente para fazer a operação de I/O ou interagir com algum outro subsistema do Nutix. O kernel dele, ele existe da mesma forma que existe o FreeRTOS, da mesma forma que existe o Zephyr, tendo lá a parte de semáforo, tem na parte de agendamento de thread, tem na parte de registro de device, mas ele não expõe isso para você. O que ele expõe para você é o uso das APIs POSIX, muito bem padronizadas, para que você use sempre a mesma API, independente do que você quer interagir com o sistema operacional. Certo? Por exemplo, uma coisa muito legal. O sleep, por exemplo, é o delay POSIX. Se você usar esse cara no Linux, se você usar esse cara no VxWorks, se você usar esse cara no Zephyr usando chamada POSIX, se você usar esse cara no Nutix, você vai usar sempre esse mesmo cara para dar um task delay, o conhecido task delay. Você vai usar a mesma API, você vai passar o mesmo valor e olha só que legal. Ele vai receber sempre em microsegundos. Sempre em microsegundos. Você não precisa fazer conta. O kernel que implementa essa função aqui é que é responsável por se virar para fazer essa conversão. Certo? Então, aí a gente chega no conceito de device driver upper half e device driver lower half. Para isso, vamos lá vamos olhar aqui agora uma implementação do driver de PWM. Qual que é o ponto aqui? Deixa eu desabilitar um pouquinho o compartilhamento. Voltei aqui. Todo mundo me vê de novo? Vê sim. Como que funciona esse conceito de lower half e upper half? Imagina o seguinte.
quando a gente fala de device driver upper half, a gente está falando de utilizar as APIs POSIX para interagir com os device drivers. Só que ela não faz isso sozinha. Porque o que acontece? O que vai acontecer? Ela vai redirecionar isso até chegar numa implementação genérica do driver. Certo? Então, uma parte que não depende de plataforma. Por exemplo, quando a gente fala de conversor AD, o que a gente espera dele? Ele é um driver de leitura. Ele não é um driver que você vai escrever nele. Então, você precisa de função para fazer a leitura da conversão, fazer e comandos não padronizados. Inicializar para uma conversão, abortar uma conversão em andamento. E você precisa abrir o driver, certo? Então, por mais que exista uma API pronta lá em cima, você tem que implementar se for um ADC, para o STM32, se for um ADC, para o Extensa, se for um ADC, para o SP32C3, se for um ADC externo, você tem que implementar qual que é o processo genérico de leitura. Então, como que eu faço uma leitura, como que eu disparo uma conversão, se o AD é contínuo, se o AD é single shot, se o AD faz leitura burst, se o AD faz leitura scan, tudo que é independente de plataforma, mas que é correlacionado com AD. Isso fica dentro do fica na parte upper half do device driver. Você vai implementar aquilo e essa camada aqui, que é o upper half, é ela que vai ser ligada nas APIs POSIX. É quando você usa Open, Read, Write, LSEQ, IOCTL e funções derivadas. Você vai implementar de forma genérica. Beleza? Só que, ok, eu implementei genericamente. Só que agora, o meu Nutix, nesse momento, ele está rodando no STM32, cujo controlador de AD é diferente do controlador de AD do SP32, é diferente do controlador de AD de um PIC. Eu estou exemplificando PIC, mas, pelo amor de Deus, ninguém vai me botar Nutix dentro de PIC, não, tá? É até uma ofensa com o Nutix rodar dentro do PIC. Me julgue. Então, agora eu preciso fazer o quê? Eu tenho um set de chamadas genéricas relativos ao conversor AD, que agora não me preocupa mais com as chamadas POSIX. Agora eu tenho que implementar as chamadas específicas para o controlador que eu tenho de plataforma. Então, é aí onde a gente entra com o conceito de device driver lower half. Esse cara, ele vai implementar as funções genéricas, só que por debaixo dela, ele vai fazer toda a sujeira que você não consegue portar de uma plataforma para outra. Então, por exemplo, o ADC do STM32, ele tem um jeito de você setar a tensão de referência. O ADC do SP32, a tensão de referência nem funciona. E por aí vai. Então, esse detalhe, você esconde por trás dessas APIs genéricas, você implementa e simplesmente entrega essa API para o upper half. No momento em que você registrar o driver, então você vai pegar lá a estrutura do teu lower half, e agora eu vou abrir novamente o compartilhamento de tela para ilustrar isso para vocês. Tá joia. A gente não vai ficar trocando mais muito não essas telas, tá, gente? Então, funcionou, Felipe. Funcionou, né? Sim. Então, o que acontece? Se a gente voltar lá em Include e dentro do... Deixa eu ver se eu estou com ele aberto aqui. Acho que eu estou com ele aberto aqui. Aqui. Dentro da API, vocês vão ver que isso aqui é a estrutura de lower half do driver, que eu preciso implementar. Tá? Mas a gente não vai usar esse cara aqui. A gente vai passar uma estrutura de uma implementação lower half que eu tenha e vamos registrar ele no DevPatch. O que vai acontecer? No momento em que eu chamar esse cara aqui, que ocorre lá no comecinho, antes da main ser invocada, ele vai pegar essa estrutura, ele vai criar um node no sistema de arquivos e ele vai pegar a implementação upper half do Sonar, ou seja, que é tudo que é genérico do Sonar, que redireciona para as APIs POSIX e vai grudar nesse cara aqui. Ele vai, ou seja, quando eu chamar qualquer coisa relativo ao Sonar, o driver de upper half vai fazer algumas operações que vão resultar em algumas dessas outras funções aqui que a gente tem que implementar para uma dada plataforma. Para a gente ver o que está acontecendo.
vamos dar uma olhada no upper half. Em drivers. A gente vai em sensors. E aí, aqui. Aqui está. Na verdade, eu modifiquei o upper half, não foi o lower half, não. Na verdade, o lower half também. Então, ó, olha só que interessante. API POSIX, certo? Que você implementa. E aí, dentro desse cara aqui, ó, por exemplo, você implementa tudo que é genérico dentro de, por exemplo, obter o descritor de arquivo do sensor e interagir com a parte de plataforma. Por exemplo, fazer um debug. Para você fazer a leitura, por exemplo, você vai chamar um semáforo genérico, independente de plataforma, e aí você vai chamar alguma coisa relativa à parte de plataforma. Percebe? Ó, aqui, nessa chamada, o upper half está se ligando à parte do lower half. Então, eu sei que esse sensor ele precisa ler distância, ele precisa começar a medida. Mas aí vem a parte mais interessante. Por exemplo, quando eu estou fazendo a parte de interrupção do sensor, porque ele é chamado por um timer que fica rodando periodicamente. Então, por exemplo, lembra dessas funções aqui, ó? Aqui, clear, set mode. Então, o upper half não sabe como está implementado para a plataforma, mas ele sabe que está implementado de alguma forma. Então, ele vai chamar a função de lower half, passando a configuração e o parâmetro que ele tem. E aí, nesse momento aqui, esse pedaço do driver aqui, do sonar, ele é redirecionado. Agora vamos dar mais uma volta no kernel do Nutix. Acho que eu tenho ele aberto aqui também. Que aí a gente chega lá em board, common, e a gente tem implementação específica para essa board que eu tenho aqui. Então aqui, eu vou implementar, ó, todas aquelas funções de lower half, que agora sim eu consigo invocar os drivers de baixíssimo nível para uma dada plataforma. Então aqui eu consigo interagir com a parte com o pino de entrada e saída. Inclusive foi o Alan que fez esse driver aqui, ficou bem legal. A parte de setar evento, como que eu vou implementar o set mode de interrupção. E aí depois que eu implementei tudo isso daí, eu posso registrar o meu lower half junto com o meu upper half. E aí eu só não posso esquecer de chamar esse cara aqui na parte de boot. Porque ele mesmo já faz o trabalho de fazer de grudar a parte de lower half com a parte de upper half. Certo? Então, esse foi o processo que eu precisei fazer para criar os drivers que eu estava precisando para essa placa. Ou seja, o PWM eu tive que modificar a parte do lower half dele. O AD também, porque eu precisava de mais canais. E para essa board só estavam implementados 2, então tive que modificar também o lower half e a sequência de inicialização. Só que isso daqui que eu fiz não muda em nada a forma que eu interajo lá em cima na minha aplicação, certo? Então, uma vez que eu fiz isso, eu posso utilizar o terminal do Nutix para testar, para fazer a leitura do AD, por exemplo. E aí, olha só que legal. Uma vez que eu setei a minha board, eu poderia compilar qualquer exemplo aqui, mas no meu caso, por exemplo, opa, ele vai reclamar também do terminal. Tá, mas aí como que eu... você quer um terminal maior ainda? Nossa, mas que coisa, não? Ó, vamos fechar o editor. Aliás, isso é uma coisa que o Nutix está precisando. Mudar do menu config para o mconf, que não tem esse problema. Então, uma coisa legal aqui. Application Configuration. Esse menu aqui do Nutix, ele vai linkar o Nutix Apps com o kernel do Nutix. Como eu coloquei a minha aplicação dentro dos exemplos, eu simplesmente posso ir no menu, ó, e aqui, ó, configurar a minha aplicação. Eu já vou mostrar como é que está feito.
Com isso, eu seleciono qual aplicativo que eu quero. Eu poderia colocar algum outro aplicativo aqui? Poderia, desde que o kernel estivesse corretamente configurado. Então, uma vez que ele está pronto, a gente está com o Nutix pronto. Eu já poderia testar. E aí eu fiz esse comandinho aqui, mas só para ficar um pouco mais fácil. Como a Núcleo ela tem uma unidade de disco, ela já monta uma unidade de disco, eu simplesmente estou invocando o build, estou copiando o arquivo final, que é o nutix.bin. Você consegue mudar esse nome no menu config, tá? Você não precisa usar ele se você não quiser. Eu estou abrindo aqui um terminal, já que a minha board está conectada na USB. Vou compilar o kernel. Eu estou usando o menos J porque ele vai bem mais rápido. Deve estar aparecendo um monte de... Um scroll bem ruim. O Thiago daqui a pouco vai me xingar. Todo mundo consegue ver o terminal? Sim. E aí vem a parte legal. Vamos ver se os device drivers estão aqui. Vamos supor que eu nem tivesse com a aplicação pronta. Eu compilei o Hello World, por exemplo. Só que... Será que eu consigo ler o ADC0? Eu acho que não vai funcionar direito. Basicamente ele não vai funcionar porque eu não startei a conversão. Então, vamos resetar aqui. Mas, por exemplo, poderia interagir com o PWM ou com o mais legal, que é o sensor de distância, que ele já está registrado. Percebam que, se eu der um help aqui, ó, meu aplicativo, que é o FocTest, ele não foi executado ainda, ele nem está rodando. Mas todos os drivers eles já estão devidamente registrados no sistema de arquivo. Isso aqui eu acho sensacional. Então, quando você recebe o sistema operacional devidamente bootado, ele está num ponto em que você não precisa se preocupar com mais nenhum tipo de inicialização. Então, isso é uma coisa que eu, particularmente, quando foco mais em aplicação, em funcionalidade, do que no hardware em si, do que em moer registrador, isso daqui melhora demais a minha experiência. Então, se eu der um catch no sensor de distância, eu consigo, por exemplo, testar o sensor de distância, sendo que eu nem estou com a aplicação rodando. Eu quero só que mexer o motor mesmo, mexer o rotor. Deixa eu trazer um... Todo mundo enxerga o meu webcam aí? Sim, sim. Ó, eu só quero testar o motor, não tem nada ligado. Eu só quero mexer aqui, ó, e ver o que acontece ali, ó. É só isso que eu quero. Pô, legal, o hardware tá bom, tá funcionando. Liguei o AD, tá medindo corrente? Maravilha. Então, o que eu posso fazer? O que eu vou fazer agora? Eu vou focar em fazer a minha aplicação, que é onde a gente vai falar dela agora. Agora nós vamos falar da libfoc. Nós já interagimos com os drivers, nós já vimos o processo, um processo simples de como interagir, como adicionar a sua board em cima de algo que já tem, o que você precisa fazer para quando você precisa adicionar alguma coisa rapidamente quando você não tem, que é basicamente indo direto no board da sua placa e modificando o que você precisa nos drivers lower half. Então, agora a gente vai falar das libs. O Nutix em si, ele tem muito driver, ele tem muito subsistema, mas um dos diretórios que sempre me chamou a atenção, inclusive foi o Alan que me inspirou a fazer essa apresentação, é o diretório libs, que são várias libs de uso geral, entre elas a libdsp, que tem todos os blocos mínimos para você implementar controle vetorial de motor. Então, ela tem aqui a implementação, né? E dentro de include, onde ficam todas as interfaces do Nutix, inclusive das libs, né? Aqui, ó, DSP. Eu vou dar um... Dá para ver minha tela minha tela aí? Sim, sim. Então, você tem toda a API para utilizar, para fazer controle vetorial de motor. Isso aqui está pronto. E você pode utilizar, você pode fazer isso de diversas formas. Você pode utilizar modulação senoidal, você pode fazer ele open loop, você pode fazer utilizando o sensorless, você pode utilizar o sensored. Já está prontinho. Você só precisa integrar ela no seu build system. E aí, como que você faz? No meu caso aqui, ela já está configurada, porque eu já adicionei ela na configuração permanente da minha board, como eu já mostrei para vocês lá atrás.
fazer. Mas aí, ó, quando você entra aqui, ó, Library Routines. Então, você tem todas as libs aqui que você precisa. E aí, nela, no menu das libs, você vai encontrar a libDSP, que é só você habilitar. Uma vez que você habilitou a libDSP, você vai lá na sua aplicação, dentro de Nutix Apps, e aí, para criar uma aplicação, você pode escolher, por exemplo, dentro da pasta Examples. E dentro dela, você vai criar a sua pasta, e aí dentro dela você pode colocar um arquivo de configuração, o famoso kconfig, que é onde vai ter as opções para você configurar a sua aplicação, habilitar ou desabilitar. Então, é só legal. Inclusive aqui eu já coloquei que ela depende do AD, depende do PWM e da Board Control. Eu tenho que colocar aqui que ela depende da libDSP também. Ô, Felipe. Oi. Você foi dentro de Apps, Examples, Fog Controller, né? Isso. Essa Fog Controller aqui, ela é uma pasta que não existia. Eu criei esse diretório e coloquei os arquivos mínimos dela, que são o kconfig, com o menu dela, o arquivo principal. Eu criei esse Fog.c aqui, que foi que era quando eu estava fazendo o bring up da placa, para testar. Mas você tem que criar a sua aplicação principal. Dentro dela, você pode pegar um makefile que está pronto, e aí você vai adicionar o source principal. Você pode colocar algum parâmetro extra, por exemplo, mudar a prioridade da sua task principal. Você pode jogar a prioridade dela lá em cima. Na verdade, isso aqui é uma coisa que eu preciso até testar depois para ver como que fica a temporização nesse caso. O deps e o def. O dep ele é gerado automaticamente, e o defs você coloca como seletor para colocar essa pasta que eu criei aqui, dentro do menu de exemplos. Quando ele está habilitado, ele adiciona. Olha só. Quando você cria esse cara e você habilita o seu aplicativo, basicamente é para você fazer acontecer isso aqui, ó. Fazer ele aparecer aqui no seu menu. Que aí você digita o nome do aplicativo. E aí ele está rodando. Agora eu estou rodando o firmware que eu fiz. Eu estou rodando a minha aplicação principal. Então, vamos voltar lá. Então, aí você pode colocar seus header files. Muito provavelmente você não vai precisar exportar nada, porque você já está no topo de nível da sua aplicação. Que você pode utilizar para gerar alguns asserts, por exemplo, colocar uma mensagem de erro se alguém tentou utilizar essa aplicação, mas o AD não estava funcionando, não estava conectado. Você pode setar o DevPath Default para os seus device drivers. Aqui, no caso, eu já setei os canais analógicos para digital. Mas, assim, isso aqui é opcional. O que você precisa é do entry point da sua aplicação, que, de tudo que eu fiz, ela precisa da main. Aí, dentro da main, você inicializa o seu hardware. Eu inicializei o Fog Controller. E aí, ele fica periodicamente rodando o Fog Controller aí a 500 microsegundos. Ele está rodando a 2K, mais ou menos. Certo? E eu fiz toda aquela coisa de acertar libDSP e tudo mais. Para quê? Para conseguir colocar este cara aqui. Ó. Na hora que eu incluí esse cara, na hora que eu acertei o menu lá na frente, lá atrás, esse cara aqui ele já não vai dar erro de compilação, porque ele foi adicionado na cadeia de inclusão dos arquivos. E aí, coloquei os drivers que eu preciso, os upper half sempre. E agora a gente basicamente vai interagir com a lib. Então, o que eu fiz? Eu vou abaixar aqui um pouquinho. Eu preciso do hardware dela, então eu preciso abrir os drivers, preciso do AD, preciso do PWM, preciso do sensor de distância, que não ficou... como o tempo de resposta dele é muito ruim, então ele não deu muito certo, mas, assim, para uma prova de conceito funcionou legal. Eu preciso disparar a conversão do AD e startar a conversão do sensor de pulso.
Como essa placa ela tem um offset no AD, eu fiz uma calibração, um algoritmo simples de calibração, para que o AD ele fique para cima ou para baixo, ele consiga dar resultado tanto positivo quanto negativo, sem clipar, né? Sem acontecer o clipe. E disparo novamente a conversão. Depois que eu calibro, eu deixo ele rodando novamente. E aí eu criei algumas funções que são dependentes de plataforma, mas não tanto, que é interagir com o hardware, que é basicamente pegar as correntes, certo? Então aqui eu estou interagindo com os device drivers do Nutix. Percebam que eu estou utilizando uma função chamada de ler. Só o nome dela é autoexplicativo. Eu quero ler o quê? Eu quero ler do descritor do AD. Eu quero essa estrutura e eu quero que você tente ler esse tamanho de buffer. E aí, com isso, eu preencho as correntes que eu preciso. O IA, o IB e o C. De onde que vem essas 3 correntes? Quando a gente fala de controle fork, a gente tem 3 sensores de correntes. Então, um na fase A, um na fase B e um na fase C. Por que se chama controle vetorial? Isso está disponível no Show Me Decode, na primeira parte do Show Me Decode. É controle vetorial porque você pega um vetor, você projeta o plano trifásico em um vetor XY, e depois você projeta ele num vetor perpendicular, onde a componente I e a componente Q são perpendiculares uma à outra, e quando você vai comandar o motor, você faz os passos reversos até você gerar novamente o sinal senoidal. Já vou mostrar isso para vocês. Mas a gente precisa, antes de tudo, ler as 3 correntes, e essa daqui, ela é o set point, é o que eu uso, é a minha interface de usuário, que eu uso para setar a velocidade do motor. Tive que criar uma função mockup para o sensor de rotor, mas ela é bastante, basicamente, eu modelei o quanto que o rotor ia avançar em radianos utilizando a corrente, o set point, mais um fator aqui simulando bem mais ou menos a dinâmica do motor. E eu preciso de uma outra função para interagir com o hardware. Qual que é? Gerar os sinais senoidais para comandar o motor. Então eu preciso receber a tensão de fase U, a tensão de fase V, a tensão de fase W, que eu converto em ciclo ativo de PWM e, olha só, vou utilizar o IOCTL, que é setar as características e finalmente fazer essas tensões aparecerem lá no inversor, para que o motor comece a girar. Preciso de uma função para alinhamento do rotor, isso aqui é de praxe, basicamente, já estou utilizando a minha funçãozinha de setar o inversor, então vou colocar ali, lembrando que essa função ela trabalha com valor normalizado entre 0 e 1, eu vou explicar já o porquê. Então eu seto ali 20% de ciclo ativo, só para fazer o rotor dar um giro e ele alinhar uma das fases do estator com o ímã, e aí eu começar com os vetores IQ alinhados. Dou um tempinho e sai. Utilizando todas essas funções que eu criei, eu vou finalmente inicializar o controlador fork, que é, basicamente, agora eu estou usando a lib. Primeiro eu alinho o rotor, agora eu estou usando a lib do Nutix, que é utilizar o init, que é independente de plataforma, que eu estou setando os ganhos do controle malha fechada. Eu preferi optar por uma operação em malha aberta, porque, obviamente, na hora que eu fui procurar o datasheet do HT2205, não encontrei as características do motor. Então, ajustar controle PID sem ter um mínimo de conhecimento do teu sistema é uma tarefa chata. Então, o motor ele começou a esquentar, eu falei, não, melhor, vamos para uma abordagem malha aberta que funciona de forma similar. E assim, se você quiser fechar a malha, você pode fechar ela com o sensor de velocidade, que você vai ter, se você não precisa do controle de torque, você vai ter um resultado bem interessante. Ainda utilizando o controle vetorial, eu estou setando aqui qual que é o meu DC-Link, que eu coloquei 12 volts, né? Por quê? Porque a minha fonte opera em 12 volts. Então, tem que usar o que tem no meu hardware. Derrubo o inversor para deixar o motor freado e atualizo o ângulo do sensor de rotor. E aqui é onde toda a mágica ocorre. Essa função é chamada periodicamente.
E aí é onde acontece o que eu chamo de bloco principal do controle vetorial. O que você precisa fazer? Ler as 3 correntes. Como eu estou utilizando uma abordagem malha aberta, eu simplesmente estou fazendo ela igual a 0, eu estou usando só o i7. Então, lê as 3 correntes. Você leu as 3 correntes, primeira coisa que você tem que fazer, pegar o set point e uma coisa do controle vetorial, você sempre tem 2 componentes, a componente D e a componente Q. Quando você quer o máximo de torque, você zera a componente D e você coloca a corrente que você quer na componente Q, que é o valor lido do potenciômetro. Isso aqui vai se traduzir basicamente a um aumento de velocidade. Chamo a função principal da libDSP, que é processar o controle FOC. O que ela vai fazer? Basicamente, ela vai fazer todo aquele caminho inverso de projeção. Vai pegar esse vetor que é perpendicular, dessas 2 correntes que é perpendicular, vai transformar num set de... nesse caso aqui, ele devolve o vetor em um frame XY balanceado que eu tenho que converter para trifásico. Como eu estou usando aqui a modulação senoidal, a modulação vetorial do tipo senoidal e não a Space Vector PWM, eu preciso da transformada Clark inversa, que basicamente vai pegar esse frame que tem 2 componentes, que aqui no caso ela é normalizada em 0 e 1, e vai transformar vai transformar no frame com 3 tensões, que são as 3 senoides. E aí, basicamente, eu interajo com o hardware falando, ó, tensão U, tensão V, tensão W. Por que eu coloco o meio aqui? Porque eu trabalho com tensões tanto positivas quanto negativas. Então, eu tenho que colocar um offset para de meio até 1 é a parte positiva da senoide. De meio até 0 é a parte negativa. Ela está com bias para não ter clipe. Você não conseguir girar o motor para os 2 lados. Atualizo a leitura do sensor de rotor. Por quê? Porque eu preciso dela para processar o próximo time step do FOC. E basicamente fico repetindo isso em um loop invertido, em um loop infinito. Na verdade, esse cara aqui nem precisaria. Eu poderia colocar um sinal, utilizar o POSIX Signals para, por exemplo, capturar uma entrada de teclado ou um botão para simplesmente encerrar o programa. Aqui, se eu quiser, eu tenho que resetar a board. Certo? Dúvidas até então? Vamos ver o que nós temos aqui? Certinho. Deixa eu dar uma... O Alan já respondeu várias perguntas aqui. Cara, maravilhoso ter ele aqui. Obrigado, Alan. A Sara também. Olha só. Deixa eu ver aqui. Ô, Felipe, tem uma pergunta do Evandro, que ele pergunta como que ele encontra material sobre controle vetorial, que você comentou no início. Cara, deixa eu ver aqui se o meu material preferido tá por aqui. O melhor material que eu encontrei até hoje para controle vetorial, ele não está aqui. E eu não sei onde eu guardei ele. É o livro do Rashid, que é o Power Electronics. Vou jogar aqui no chat. Tá joia. Aí eu mando o link aqui pro pessoal. Mas calma que eu tenho uma ressalva aqui. Esse livro, ele é maravilhoso. Só que ele tem um probleminha. Tem um pequeno problema. Ele é extremamente técnico. Ele é muito técnico. Ele tem muita teoria. Assim, ela é bem desenvolvida. Ela tem uma parte de resumo. Ela tem uma parte mais específica. Só que ele é muito denso. Ele é um livro muito denso. E tem toda uma parte sobre controle vetorial, com vários algoritmos, onde ele modela o motor, ele modela os controles. Então, assim, eu recomendo esse livro como fonte de consulta. Ou se você já tem um background muito bom de eletrônica de potência. Então, assim, se você vê um conversor DC-DC tipo Buck, consegue enxergar lá toda a malha de balanceamento de carga, igualar tudo a 0, acertar os ciclos ativos, ver a malha de controle, cara, pode pegar o Rashid que você vai adorar. Agora, se você, quando vê um circuito de potência, você viu um indutor, um capacitor, um diodo e um MOSFET, você já treme, deixa ele como fonte de consulta. Os melhores fontes que eu encontrei, elas são os application notes da Texas Instruments, que são muito bons, eles são muito focados nessa parte de código, apesar deles serem muito voltados para os processadores deles, que são os C2000.
são bem legais, que tá lá tá na parte na biblioteca digital deles, que tem a parte de controle vetorial, como implementar e as simplificações devidamente feitas. A Microchip também tem. Então, assim, aonde que está uma literatura boa disso? A literatura boa sobre controle vetorial, para quem não gosta de eletrônica de potência, são os application notes de fabricantes que provêm livros de controle vetorial. Assim, não perca seu tempo tentando ler o código. O código geralmente é horrível. Assim, é feito para você não entender. É tanta otimização que não vale a pena nem começar a ler. Mas leiam a teoria que existe nos documentos. O Almir falou uma coisa legal. Seria um sonho usar o Nutix no C2000. Eu nunca vi um port do Nutix para o C2000. C2000 do que hoje já existe. Hoje a Texas ela abriu as ferramentas até mesmo para o Ubuntu. Então, não acho que seria tão difícil, porque o compilador hoje ele é baseado no GCC. Felipe. Felipe, tá me ouvindo? Tô sim. Então, o pessoal comentou aqui sobre o exemplo do timer. Será que seria legal repassar o exemplo do timer? Dá uma olhada aí. Exemplo do timer? Qual o exemplo do timer? O André comentou aí. Aproveitar o exemplo do timer mencionado nos comentários. Exato. Então, eu não sei qual exemplo específico. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tá joia. Aqui, deixa eu matar minha webcam. Pronto. Estamos vendo. Quando a gente fala... Tá vendo? Tá sim, estamos vendo sim. Então, quando a gente fala em exemplos... Provavelmente deve ser aqui. Uma coisa interessante, todos os exemplos do Nutix que são drivers, eles têm uma linha de comando que você consegue testar. Então, por exemplo, aqui. Você tem configuração do timer, por exemplo, ó, um device driver lá, dev/timer 0. Você tem esse aqui é bem legal, porque ele usa os POSIX signals para criar um tick timer mesmo. Então, olha só que legal. Você consegue pegar o status do timer. Mesma coisa, ó. Vocês viram a minha aplicação lá? Ó? Aqui é a mesma coisa. Para interagir com o driver de timer, eu vou usar o IOCTL. O que vai mudar? O descritor de arquivo, qual que é o comando e qual que é o argumento. E aí dentro da main, é a mesma coisa. Ele vai utilizar os POSIX signals justamente para gerar essa callback assíncrona aqui, que ela é chamada toda vez que o sinal que ocorre, quando o timer expira. Então, o timer expira, esse sinal é invocado, você consegue criar aqui um timerzinho periódico para fazer medida ou para temporizar uma função, caso você não queira utilizar a parte do sleep. Então, ó, mesma coisa. Ele abre o device com o path que você passa, pega o status do timer, seta o timeout, lê de novo o status do timer, e aí ele coloca um sinal para toda vez que o timer for incrementar, toda vez que o timer expirar, ele vai lá e incrementa uma determinada variável. Mas é basicamente isso aqui. Tá joia. E ó, sempre a API POSIX. Você não vai ver aqui uma única chamada dependente de plataforma no nível de aplicação do Nutix. Porque não faz o menor sentido. Na verdade, eu também acho que não tem o menor sentido. Você só vai ver printf. Para fechar o driver, você vai usar um close, que nem você faz com file pointer da vida. Então, Ô, Felipe. Diga. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo. Não sai aí dessa tela ainda não. Não sai dessa tela ainda não. Talvez você vai mostrar para a gente. Ele pergunta se é possível usar Wi-Fi ou Bluetooth Low Energy com Nutix com o ESP32. A Sarah e o Alan podem responder essa pergunta até melhor do que eu, mas o suporte para o ESP32 ele já está implementado para o Wi-Fi. Eu não sei como é que está o Bluetooth, acho que o Bluetooth deve estar em progresso.
Mas eu acredito que seja mais uma questão de design. Eu não sei, eu tenho que checar direito essa informação para saber o que é e o que não é. Mas o Wi-Fi, se eu não me engano, ele já está implementado. O que eu não sei é se na versão que eu estou aqui no meu branch eu já tenho um exemplo de como utilizar o Wi-Fi aqui. Mas é possível sim. E eu acho que o suporte já está no upstream. O que eu tenho aqui é algo mais do Highman. Mas olha só que interessante, deixa eu mostrar um negócio aqui. O SP32 ele é um processador muito particular, ele tem muita coisa que é só dele. Mas mesmo no exemplo específico dele, se vocês olharem bem aqui, ó, percebam que eu não tenho nenhuma chamada dependente de plataforma. Eu vou utilizar o IOCTL com os comandos devidamente condizentes com o que eu quero fazer para um determinado dispositivo. Certo? Você não vai ver alguma coisa tipo SP, blá, 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 blá. Não. Você vai utilizar... Se eu quiser amanhã implementar isso aqui para o STM32, eu vou implementar o driver lower half para esse IOCTL, para o SP32, eu vou poder utilizar provavelmente o mesmo código. Mas de Wi-Fi mesmo... Ô, Felipe. Muito provavelmente você vai utilizar socket que nem você faria hoje no Linux. O que você vai fazer é selecionar a interface de Wi-Fi, você vai abrir um socket e vai conectar com algum lugar. Felipe, você não está vendo o chat? A Sara respondeu o seguinte: o Bluetooth Low Energy está em progresso. Sim. E o Alan respondeu: o Wi-Fi já está suportado e o Bluetooth Low Energy ainda não está integrado. Ele está sendo desenvolvido internamente, então, por causa de algumas questões de design, até onde eu lembro, porque assim, voltando um pouquinho, falando um pouquinho sobre Bluetooth Low Energy, você tem 2 níveis de destaque. Muito parecido com o conceito de upper half e lower half do Nutix. Você tem a host stack e você tem a controller stack. Geralmente a controller stack, ela é propriedade intelectual do fabricante do chip, então ele não abre esse código para você. O que ele abre são algumas funções para você interagir com a host stack. Eu não sei como que está implementada essa parte da host stack hoje no Nutix, e tem também algumas questões de distribuição de blob binário. Então, além da parte do design, tem essa questão também da controller stack ser fechada, no caso do SP32. Por isso que esse suporte ainda não chegou, mas eu acho que muito em breve já deve estar aí disponível, assim como o suporte para o C3, para o S2 não, porque o S2 não tem Bluetooth, e para os chips futuros. Tá, joia. Tem uma pergunta do César, Felipe. O César pergunta sobre o Time Scheduler. Se o Time Scheduler utiliza um timer exclusivo do micro. Sim. Aí no timer. Sim. Basicamente, no caso, para a arquitetura ARM, como é o STM32, a gente tem o SysTick. Então, nesse caso, faz muito mais sentido o scheduler, a temporização do scheduler, ela é derivada do SysTick. Para o Extensor, ele utiliza o System Timer, e para outra arquitetura, o timer disponível. Você não é obrigado a utilizar o timer de arquitetura. Se você tiver uma implementação de algum timer, por exemplo, para usar o tickless kernel, o SysTick ele é meio problemático. Então, é muito mais comum você utilizar um timer do SoC. Por exemplo, usar o LPTIM, por exemplo, do STM32. Você pode prover a implementação mínima dele, entregar isso para o sistema operacional vai utilizar ele como base de tempo do scheduler de tempo. Tá, joia, Felipe. É isso aí. Por enquanto, essas são algumas das perguntas. Se você quiser voltar, dá para outra tela. Bom, mas vocês vieram aqui para ver motor girando, né? Então, isso aí. Basicamente, temos aqui o nosso motor, né? Então, como eu falei para vocês, 3 fases. O driver. A gente não está vendo sua câmera. Ah, é verdade. Coloca a câmera aí na tela. Deixa eu ver aqui. Que agora é a hora da demo. Aí não? Sim. Vocês estão agora vendo? Sim. Então, ó. E
um STM32 a núcleo aqui embaixo, acho que não vai dar para ver. E aí botei um potenciômetro aqui, que é para interagir. Então ele no meio é motor parado. Se eu girar para um lado, o motor vai para um sentido. Se eu girar para o outro, o motor vai num outro sentido. E à medida que quanto mais giro, maior a velocidade dele. E vocês estão vendo aqui no terminal, ó, ele já printou aqui na minha tela a calibração do AD, né? Que ele faz na fase A, na fase B e na fase C. E agora ele está esperando basicamente uma mudança no potenciômetro para ele começar a girar o motor. Então, nesse momento, a função foco ela está lá rodando o tempo todo. Só que como a corrente de setup está zerada, então ele não está... Na hora que ele faz a transformada inversa Park, a transformada inversa Clark, o resultado dá tudo zerado, ele simplesmente joga zero no PWM. Mas, se eu pegar aqui o potenciômetro e virar ele para um lado, o motor começa a girar para um lado. Porque agora eu estou mandando um comando de corrente para ele. Uma coisa legal que está acontecendo, olha só a saída do encoder ali em cima. Então, ele está indo para um lado aqui. Então, o que ele está fazendo? Ele está lendo o IQ7, ele está lendo as correntes, está igualando a zero. E aí ele está fazendo o processo de projetar uma única corrente. Vejam só, eu estou trabalhando só com uma única corrente, que é o meu set point pelo potenciômetro. E aí ele está projetando um vetor de 3 fases que ele está enviando para o motor para comandar o giro dele. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais um pouquinho. Ó. Mais um pouquinho a velocidade. Aí reduzo ele. Aqui, ó. Tá parado, certo? Se eu virar para o outro lado, aí ele gira para cá. Mesma coisa. E olha que legal. Para quem prestou atenção, ó, a direção do pulso mudou agora. Ele está indo do menor para o maior. Eu vou virar o potenciômetro agora para o outro lado. Olha o que vai acontecer com o pulso. Ele parou. Olha só. Percebe? E à medida que eu vou aumentando a velocidade, ó, a variação do pulso é mais rápida. E o motor está aqui girando. Então, esse daqui, eu já teria o sistema mínimo aqui para implementar um controle de velocidade ou mesmo um controle de posição. E como eu estou fazendo sensorless, eu não tenho rotina de startup, então eu consigo deixar velocidades bem baixas. Eu não preciso ir para o startup. Preciso fazer startup, não preciso deixar em malha aberta. A velocidade mínima parou. Ó. E eu não preciso do tempo de rampa até ele atingir a velocidade que eu quero. E o mais legal, motor ímã permanente, não tem escova, livre de manutenção. O controle é um pouco complexo, mas os benefícios que você ganha, eles são imensos no quesito de manutenção e de densidade de torque. O torque desse motor, o controle vetorial, um dos objetivos dele é garantir uma curva flat de torque sobre um range de operação dele. Então, se você está numa velocidade X, Y ou Z e você implementa lá o controle de torque, ele vai te garantir o torque e você quer um determinado torque naquela condição. O robô parou na posição 22 radianos X, 23 radianos Y. Naquela posição, eu quero torque para subir uma ladeira. Então, você ativa o controle de torque, o robô ele vai ter força suficiente para vencer a inércia de uma subida. É isso aí, Felipe. Oi? Deixa eu falar para o pessoal, às vezes sou estranho, né, sobre controle, né, que o Felipe falou sobre as transformadas inversas. Vou deixar aqui um convite para dar uma olhada na live anterior, que o Felipe explicou certinho sobre controle com feedback, tá? Controle digital. Ele explica a teoria, inclusive, e as duas transformadas inversas que tem nesse controle. Eu deixei o link aqui na descrição, aqui no chat. Beleza. Pode continuar, Felipe. Bom, acho que não tem mais muito como continuar, muito o que falar. Como eu disse, o objetivo era mais mostrar a funcionalidade do Nutix, como que eu interagi para conseguir botar essa aplicação para rodar. E eu tenho uma coisa extra para falar que é muito importante, que
Quando eu estava desenvolvendo esse controle FOC, o pessoal do Nutix, eles já estavam melhorando o modo como isso aqui estava sendo feito. Então, hoje você pode utilizar a libfoc da mesma forma que eu utilizei, criando os device drivers da forma que você quiser, mas a versão que está hoje no upstream, lá da Apache, ela já está oferecendo um modelo de device driver para FOC. Então, agora você consegue criar um device driver para controle vetorial, tanto o upper half, ele já existe, e você consegue implementar os lower half de acordo com a combinação de placa e microcontrolador que você tem. Se você tiver um ESP32 com uma board dessa, você consegue criar o driver, e aí você vai fazer de forma muito similar ao que a gente faz hoje aqui. A diferença você vai dar um read para capturar o estado das variáveis de FOC, e você vai dar um write para escrever de volta a projeção dos 3 vetores de saída do controle FOC. Inclusive agora é também possível você integrar tudo de uma única vez, integrar a lib e a parte de hardware num único device driver. Então o que você vai fazer? Você vai dar um open, você vai dar um write para o set point, se você quer velocidade, se você quer posição, e você pode dar um read para capturar o estado do motor e simplesmente ver o seu motorzinho girando. Isso já está disponível hoje. Se eu não me engano, só tem porte para um setup exclusivo, que é o setup do maintainer, que também não é muito difícil de encontrar, é fácil até. Mas é bem provável que com essa nova aplicação fique encorajado para mais opções de device drivers. A opção sensorless também está disponível, então você não precisa ter o sensor de rotor, desde que a corrente consumida pelo seu motor seja ali, vá para frente dos 200 mA de média. Os motores pequenininhos que eu estou utilizando aqui, por exemplo, o observador ele não consegue, principalmente durante a parte de open loop, onde você tem que alimentar ele com alguns dados gerados, para que ele consiga andar na linha do tempo do sensor de rotor, os dados eles não ficam bons, eles ficam muito ruidosos. Então, na hora que você solta do open loop e deixa o observador fazer o serviço de sensor de rotor, ele vai funcionar durante um tempo, mas chega uma hora que ele vai começar a se distanciar. Isso também depende da forma como você configura a constante de deslizamento dele, que ele utiliza um observador um slide mode observer, que ele tem tanto a área ativa dele, a área linear, para quando está tudo funcionando muito bem, e ele tem o momento em que ele que ele vai para a área não linear para compensar uma determinada condição de operação do motor. Nesse ponto, ele supere muito, por exemplo, o observador de Leonberger, que você precisa colocar uma malha de controle do lado de volta dele. Ou seja, você tem um observador, você tem que colocar um controle PID do lado de fora dele para compensar o erro do observador, para ele começar a gerar os dados que você quer bonitinho. Então, é bem legal. Inclusive, eu acho que pode ser um tema legal para a gente continuar falando sobre esse tema, que é falar um pouco sobre os observadores, que é enxergar grandezas que você não pode ver com dados que você tem. Então, talvez seja algo legal para a gente estudar aí num futuro próximo. Bom, eu acho que eu cobri tudo que eu queria para essa agenda. Por incrível que pareça, deu menos de 2 horas. Como a gente desenvolveu muito da teoria no webinar passado, né? Então acho que deu uma ajudada. Bom, meus contatos estão aí. Como todo mundo já sabe, eu faço o que eu posso para responder e-mail, mas 1 hora eu respondo. Então, pode encher meu saco no GitHub, pode encher o saco no e-mail, pode encher o saco no LinkedIn, pode encher o saco no Twitter também, que eu uso mais para ler notícia, mas pode... o que eu sempre costumo falar, não estou procurando emprego, então LinkedIn provavelmente vai ser mais para a gente bater papo. E eu acho que... Bom, agradeço todo mundo aí que ficou até tarde, tirou um tempinho aí para complementar o que a gente começou a falar sobre controle de motor. Eu acho que tem muito assunto ainda para a gente explorar, alguns outros casos de uso,
Eu estou esperando chegar um setup novo que eu comprei, para a gente ir agora mais a fundo para dentro da parte de controle, que é uma coisa que eu já estava querendo voltar a abordar um bom tempo no Embarcados. A gente falou muito de P&D, mas agora está na hora da gente ir para alguns controles um pouco mais moderninhos, cujo desempenho são bem superiores e até mais fáceis de ajustar com as ferramentas certas. Bom, eu acho que do meu lado é isso. Entrega a palavra aí para o Thiago. E é isso aí, Felipe. Se a gente tem tempo aí, vamos ver o que mais tem de dúvida aberta aí. É isso aí, Felipe. Obrigado pela apresentação. Excelente. Fez a demo ao vivo aqui, muita coragem. Funcionou tudo certinho. Bom demais. Parabéns. Parabéns. O André faz um comentário aqui, que ele utiliza algumas implementações bare metal, né? No estilo POSIX-like, no C2000. Então ele faz um comentário aí, deixou esse comentário para você também. E o pessoal está aqui te parabenizando pela apresentação. Obrigado mesmo pela apresentação, Felipe. Eu acho que esse deve ser o seu 6º ou 7º webinar. Você já escreveu bastante texto para o Embarcados, já trabalhou em diversas empresas com várias tecnologias. Você é um dos maiores experts no Brasil e que trabalha mão na massa com Embarcados, né? Parabéns mesmo pela sua dedicação e por todo esse trabalho que você faz com a comunidade, respondendo perguntas para todo mundo no WhatsApp, no LinkedIn, por e-mail. Sensacional. Vou botar o WhatsApp aí nos contatos, da próxima vez eu coloco. Parabéns, Felipe. Gente, eu que agradeço essa parceria do Embarcado de muitos anos aí. Eu lembro do primeiro artigo, ainda lembro do primeiro artigo que eu escrevi, que foram vários reviews. Lembro ainda do primeiro webinar, o webinar P&D. E assim, gosto bastante do acervo do Embarcados, tenho bastante orgulho do acervo que eu pude contribuir ao longo desses 7 anos. Muito provavelmente, acho que vou ficar muito mais nesse formato de live, que eu acho ele muito rico. Pretendo ainda continuar escrevendo, mas eu acho o formato de live muito rico para você trazer aquela interação, sabe? Aquela coisa, sentei na bancada, tô com o projeto, e agora? O que eu faço? Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Então, acho que isso é importante. Sobre o comentário do André, eu achei bem legal que ele mexeu direto no runtime. O C2000, eu acho ele um microcontrolador fantástico. Desde os baseline até os Delfino, que tem aquela unidade de ponto flutuante, unidade de Viterbi, que você consegue trabalhar com modulação em quadratura direto no core. Eu acho um projeto espetacular da Texas. Acho que ele tem um nicho dele, mas eu acho que ele seria muito aproveitado se ele viesse para ecossistema como Nutix, como Zephyr, como o próprio FreeRTOS também. Não posso falar mal do FreeRTOS, né? O FreeRTOS já pagou minhas contas algumas vezes, então... mas eu achei muito, muito legal escutar um pouco das experiências do pessoal. Eu acho que o canal está aberto para a gente discutir mais, seja no fórum, seja no LinkedIn, seja onde for. Eu tenho alguns projetos, alguns pet projects que eu estou fazendo com controle FOC. Eu fiz um que a gente apresentou no webinar passado, mais focado no Arduino, para dar aquele start rápido para a pessoa começar a mexer. Estou fazendo um exclusivo para os chips da Expressif agora, no meu tempo livre. Muito provavelmente daqui umas 2, 3 semanas talvez já saia a primeira versão aí testadinha, bonitinha, com setup simples. E eu acho que é isso. Legal, Felipe. Se tiver mais alguma pergunta, aproveita. Tem uma última pergunta do Neuber. Ele pergunta sobre o motor. Ele mandou um link aqui do AliExpress. Eu vou esperar você dar uma analisada nesse link. Deixa eu dar o último recado aqui pro pessoal. Pessoal, a gente está com a comunidade no Telegram, tá bem legal. Participem da comunidade do Telegram, tá? A gente continua com os formatos de webinar todo mês. A gente está fazendo mais no final do mês. Tem webinars à tarde, tá bom? Junto com as empresas, junto com a comunidade. Se você quiser apresentar um webinar, fale com a gente. Continue mandando artigos técnicos que a gente revisa e publica. Tem muita gente aqui no chat que já mandou artigo para o Embarcados também. Agradecer o pessoal aí, eu tô reconhecendo os nomes aqui. Obrigado demais por terem mandado o texto lá para o Embarcados. E a gente está aqui, na verdade, para promover o mercado, né? Promover o mercado, promover as organizações, associações também, né? E todo mundo que trabalha com sistemas embarcados. A gente sabe que o mercado é pequeno no Brasil com relação ao resto do mundo, só que a gente fica muito orgulhoso em fazer esse trabalho e vocês que trazem o conteúdo. Então, se quiser apresentar, fala com a gente e a gente viabiliza aqui no Embarcados. Isso aí, Felipe.
Isso é uma coisa muito, isso é uma coisa muito legal. Apesar do mercado de sistemas embarcados ele ser bem nichado no Brasil, é uma comunidade assim que até quem é de fora, quando vê, não acredita no que tem aqui, porque é uma das comunidades assim que todo mundo conhece todo mundo já trabalhou com todo mundo já trocou ideia com todo mundo. Eu mesmo passei por empresa que o Thiago passou, passei por empresa que outras pessoas do Embarcados passaram. Hoje eu trabalho com. Hoje eu sou subordinado do Tafas, que vira e mexe está indo no encontro. Mas respondendo rapidinho a dúvida do Nelber, por incrível que pareça, foi exatamente desse anúncio que eu comprei os motores. Uma coisa que tem que tomar cuidado é mandar no chat para eles, perguntar se eles conseguem mandar a versão com encoder calibrado para saída analógica. Porque a versão com saída pulsante, que foi o que veio no meu, que eles fizeram, eles programaram para isso, o sensor é muito lento. Então o Fokker ele não funciona bem com esse sensor. Ele demora muito, ou você executa ele numa taxa muito lenta e o motor vai ficar tremendo, o motor vai ficar ali com... Você vai ter uma aplicação que vai ter mal de Parkinson, ou o motor ele vai esquentar muito porque ele não vai conseguir dar conta de compensar. Porque na hora que ele vai ler o ângulo, o rotor já mudou de novo de ângulo e o sensor não respondeu a tempo. Então, pedir para eles lá no chat, manda para mim com a programação de saída analógica. Esse daí ele já é um pouquinho mais rápido, a velocidade a velocidade da saída analógica ela é bem mais interessante. Você coloca o AD ali para dar sample a cada 1 megasample ali, você vai ter uma experiência bem melhor. O André falou algo bem legal do C2000, que são os coprocessadores aritméticos. Esses CLAs eu acho espetacular. Basicamente, você isola toda a malha de controle. Você joga a malha de controle para fora desse cara. Tá aqui o set point, me entrega o cálculo e joga para dentro do hardware. Eu acho que isso daí tinha... A Microchip tentou fazer o CLA dela nos PIC 16 antigos aí, num futuro não muito... No passado não muito distante aí, entre 2014 e 2015. Eu acho que eu até tenho os part numbers aí. Inclusive, tem um artigo bem legal no Embarcados. Eu vou ter que procurar o link, eu pedi para o Thiago procurar, que eu peguei esse mesmo processador, esse coprocessador aí, esse PID, e eu implementei um filtro digital de segunda ordem do tipo IR nele. Tem, inclusive, a demo, tem o código, é um dos posts mais antigos meus. Eu tenho que procurar depois, que é bem legal. A gente conseguiu fazer um filtro muito legal com PIC 16, rodando lá o processador. Foi um que você usou a Curiosity, não foi? Oi? Foi a Curiosity da Microchip, não foi? Isso, exatamente. Inclusive, esse post ele foi featured lá no fórum da Microchip para... o Thiago já achou. O Thiago já achou aí, ó. Quem tiver um tempinho que quiser ler um hack legal sobre como usar coprocessadores lógicos para o que eles não são feitos, acho que vale a leitura desse post aí. É isso aí. Obrigado, Felipe. Eu gostaria de agradecer, então, ao tempo de todo mundo que ficou aqui até agora, todo mundo que está vendo de novo também no YouTube. Essa live aqui, esse webinar, vai ficar lá no YouTube, tá? Sexta-feira a gente tem encontro aqui no live no YouTube do Embarcados. E a gente deixa aí todos os contatos do Embarcados. Chamo vocês para o Telegram. E gostaria de agradecer a Mouser Electronics que patrocinou esse show aqui, essa apresentação. Muito obrigado. Valeu, Felipe Neves. Agradeço. Muito Até obrigado. a próxima. Boa noite. E tchau, pessoal. Bom resto de semana para vocês. Boa noite.